Os nutrientes hidrossolúveis, eles apresentam a entrada muito bem regulada. Essa entrada, então, ela é altamente controlada. Aqui a gente pode ver, então, novamente o capilar. Este é o capilar da barreira hematoencefálica. Barreira hematoencefálica. E aqui nós temos uma célula separada. Esta é a membrana lumial desta célula, a membrana lumial, e essa é a membrana abilumial. Esse lado é o lúmen, o interior do capilar, e este lado é o interstício do sistema nervoso central. A glicose é o alimento fundamental do sistema nervoso, e a glicose ela é uma molécula polar e ela não passa com facilidade. Para isso há um transportador específico, que é o GLUT. O GLUT1 é uma membrana, é uma proteína transmembrana presente nos dois lados da célula endotelial. E como a glicose está mais concentrada aqui no lúmen do que no interior do sistema nervoso central, pelo fato desta molécula ser consumida, há um consumo constante dessa molécula de glicose. Essa é a glicose. A glicose, então, vai passar por esse GLUT. É um transporte passivo, na verdade, é uma difusão facilitada. Então, o GLUT constitui um tipo de difusão facilitada. Essa é a difusão facilitada. E a glicose passa sem gasto de energia no sentido do seu gradiente, no sentido do gradiente de concentração. Ok? Então essa é a glicose sendo consumido e atravessando através de um GLUT, um transportador, uma proteína transmembrana. Um segundo tipo de nutriente importante são aminoácidos. Alguns aminoácidos também precisam de um transportador e são transportadores da mesma forma como observado para a glicose. Aminoácidos que são grandes, aminoácidos neutros e grandes, como é o caso, por exemplo, da fenilalanina, são aminoácidos neutros e grandes, como é o caso da fenilalanina, fenilalanina, leucina, a tirosina,
a isoleucina, a valina, o triptofano, a metionina, a L-dopa, ou seja, são aminoácidos essenciais, importantíssimos, como é o caso da tirosina, que será utilizado para a produção de determinados neurotransmissores, como é o caso da L-dopa, acetilcolina, a noradrenalina, é uma catecolamina e depende da L-dopa. O triptofano está relacionado com a produção de serotonina, com a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Ou seja, esses aminoácidos são essenciais, são aminoácidos essenciais, e assim eles passam em ambos os sentidos. Eles podem passar para dentro quando necessário, como por exemplo a leucina, como eles também podem passar para fora. E aí, tá gostando da aula? Olha, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e marque o sininho das notificações para ficar sabendo de novas aulas. E lá no final, deixe seus comentários, as suas dúvidas e, se você gostou da aula, deixe seu like também, ok? Então, vamos continuar. Eles passam no sentido do gradiente de concentração. Eles podem passar para fora, assim serem transportados. Isso vai depender da concentração do lúmen para o sistema nervoso central. Isso também é um caso de difusão facilitada. Porém, alguns aminoácidos, eles não, aminoácidos neutros e pequenos, que são, na verdade, produtos que são utilizados como neurotransmissores, esses precisam ser movimentados de dentro para fora, e eles são produzidos no sistema nervoso central. Eles são produzidos no sistema nervoso central e eles são utilizados como neurotransmissores. Então, eles precisam ser retirados do sistema nervoso central para que não se acumulem, e dessa forma haverá então o transporte utilizando-se energia. Há um transporte desses elementos através de bombeamento. Então, por exemplo, a glicina, o GABA, a glutamina,
a alanina, a serina, são então cisteína, prolina e outros, eles são bombeados utilizando-se, na verdade, utilizando-se o íon de sódio. O sódio é utilizado, a energia do sódio. Isso, na verdade, é um transporte, ativo, secundário, que usa a energia de represamento do sódio. O sódio carrega essa molécula para dentro e aí esta molécula então vai ser retirada por um transporte, depois aqui, por um transporte passivo. Essa molécula então sai para o lado do lúmen, por um transporte passivo. Logicamente que o transporte ativo secundário, ele é dependente do transporte ativo primário, que é, na verdade, o exemplo aqui importante é a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio joga sódio para fora, aqui na membrana adilumial, e potássio para dentro. Isso é muito importante, pois o sódio está energizado, ele tem uma energia potencial que é utilizada exatamente aqui para transportar esses neurotransmissores que não podem se acumular e atrapalhar as funções do sistema nervoso central. Esse, então, é a bomba de sódio e potássio. Essa é a sódio e potássio ATPase, ou a bomba de sódio e potássio, que é, na verdade, um transporte ativo. É um transporte ativo, primário, que tem que ser muito bem regulado. E não podemos esquecer também da presença de canais. O potássio, ao ser lançado para dentro da célula, ele vai ser expelido para fora da célula através de canais de potássio que vão jogar o potássio para o sangue, evitando o acúmulo de potássio nas funções neuronais. O potássio tem uma importância na repolarização dos neurônios. Então o potássio vai ser jogado fora, vai ser eliminado, juntamente com vários neurotransmissores, que são aminoácidos. E não podemos nos esquecer também que aqui há uma livre passagem da água. A água vai atravessar os canais de aquaporina, as aquaporinas, que são canais de água. A água atravessa, como também o sódio atravessa canais iônicos, canais de sódio, canais de potássio, canal de sódio, de potássio. Na verdade, o sódio vai sair pela bomba de sódio e potássio. E está aí, então, uma visão completa, integrada da barreira hematoencefálica. Uma beleza, uma belezura dessa regulação
fina e precisa.